Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Larissa, eu sou professora no Instituto Acan, da Unidade 1, na Avenida Anhanguera, e a gente está aqui na nossa quarta aula. Só uma coisa, lembrando a vocês, a gente também está passando na live, no Instagram e no YouTube. Então, para o pessoal que tem aí o acesso, entra lá no YouTube, coloca Instituto Acan, se inscreve no canal e recebam o sinalzinho do sininho. Para quê? Para vocês ativarem as notificações. Lembrando também que as atividades vão estar disponíveis na descrição do vídeo, tá? Em link. Então, por exemplo, entra no YouTube, escreve Instituto Acan, faz a inscrição no nosso canal e ativa a sinalização. Que é isso, professor? É quando você dá online, por exemplo, para notificações, né? Você vai escrever, vai ler na descrição e vai ter o link, por exemplo, do vídeo e da atividade, do que for relacionado ao conteúdo que a gente passar, tudo bem? Então, olha, a gente está tendo a nossa quarta aula hoje de Libras e a gente já teve vários assuntos relacionados, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre sentimentos e sobre algumas matérias disciplinares que muitos alunos me perguntam, né? Então, por exemplo, professora, eu adoro Libras, mas eu tenho muita dificuldade na memorização em relação aos sinais. Então, o que eu aconselho para vocês? Pega o celular, deixa ele no cantinho, estica a mão e tenta sempre fazer junto comigo os sinais para vocês se adaptarem e logo memorizarem os sinais da maneira certa, tá bom? Então, olha, nossa aula hoje de Língua Brasileira de Sinais, tá? O conteúdo será sobre sentimentos e emoções e as disciplinas escolares, né? Português, matemática, etc. As atividades, como eu falei, vai estar disponível aí na descrição do vídeo, tá? E em relação ao link também, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato conosco. Sentimentos e emoções. Olha, relembrando alguns conteúdos que a gente já viu nas aulas passadas, tá? Desde a época que a gente estava tendo aula pessoalmente. Então, olha, já foi alfabeto, número, família, calendário, animais, cores, tá? Na aula passada, a gente trabalhou o quê? Objetos de casa e objetos escolares, né? Então, para vocês se relembrarem, né? Por que é importante? Porque a gente começa a memorizar esses sinais, a gente começa a criar o quê? Um novo diálogo. Logo, mais disponibilidade para a cultura surda numa sociedade ouvinte, tá? Então, olha, vamos lá. O sinal de sentimento é assim. Então, por exemplo, como eu já falei para vocês também, né? Os sinais são muito parecidos, só que só muda o quê? O contexto que a pessoa está inserida, né? Por exemplo, o verbo querer. Querer. Aqui é querer. Mas aqui o ponto de articulação é sentimento. Então, como eu falei na aula passada para vocês, a Libras é complexa como qualquer outra língua, seja um inglês, um francês ou um português. Ela também possui regras gramaticais. Como assim? Ela também tem regra, ela tem a mesma dificuldade como qualquer outra língua, né? E aqueles 5 pontos mais importantes que eu falei para vocês em relação ao movimento, a expressão facial, corporal, a articulação, né? O ponto em que é feito e etc. Então, assim, querer, não querer. O movimento é onde? É na maneira aqui da minha frente, né? O sentimento já é onde? Já é encostado. O ponto de articulação é diferente. Então, sentimento, tá? Hoje a aula vai ser sobre sentimento. Olha lá, emoção. Emoção, tá? Sentimento, emoção. A gente puxa a mão e termina com o sinal aqui embaixo, tá? Ódio, raiva. Como eu falei para vocês, ódio. Estou com ódio. O que acontece? A expressão facial é a parte mais importante na parte sentimental. Por quê? Porque diferente, por exemplo, da língua portuguesa, que é para pessoas ouvintes, a gente escuta, tem entonação da nossa voz, né? Se eu faço uma pergunta para vocês, vocês sabem que eu estou fazendo uma pergunta, não é? Diferente da Libras. Para eu saber, para eu fazer uma pergunta, eu tenho que expressar na minha face. Então, ódio, né? Raiva. Tristeza. Muito triste, né? Felicidade.
né? O que acontece? Felicidade tem quase o mesmo movimento de gostar. É o mesmo movimento, mas como eu falei, depende do contexto. Gostar, não gostar. E felicidade, né? Alegria. Afeição, carinho, é um movimento mais lento e macio. Interesse, você vai fazer tipo com a pinça na mão, próximo ao olho, descer. Interesse. Interesse. Agora eu vou passar um videozinho para vocês, que é sobre uma intérprete de Libras. Ela é realmente surda e ela é uma das principais no canal do YouTube que tem mais inscrições, né? Ela tenta explicar de uma maneira bem simples, ela não tenta utilizar gírias e nem algum sotaque, né? Porque existem alguns sinais que se modificam, como eu já falei para vocês. Então, dê uma olhada, tá? E vou passar para vocês. E aí, pessoal, assistiram o vídeo? Gostaram? A Paula explica muito bem, ela é uma intérprete, tá? E eu vou demonstrar para vocês poucos dos sinais que ela acabou de escrever para você, demonstrar no caso, né? Então, olha, sentimento, dor de ouvido, dor. O que é o dor? Você vai fazer o F na mão e o movimento, dor de ouvido, dor de estômago, dor de dente. O que acontece? Você vai direcionar para onde que está a sua dor, né? Mas a
O sinal de dor é sempre o F para baixo e para cima. Dor, tá? Outro, ciúme, né? Muitas pessoas no ciúme é o famoso dor no cotovelo, né? Para as pessoas ouvintes, mas você atravessa a mão. Ciúme, é a expressão facial, né? Ciúme. Tipo, se for muito, você vai o quê? Aumentar a expressão facial, né? Tipo, muito ciúme, né? Outra, por exemplo, saudade. Saudade, você vai fazer o S na mão e vai falar que é saudade, né? Amor, por exemplo, é o dedão no peito. Amor. Tá? Diferente, por exemplo, de saudade, que os movimentos são diferentes, né? Preocupado, por exemplo, duas mãozinhas. Compromisso, preocupada de amanhã, ou então de ontem, né? Como eu já falei para vocês, o tempo é muito importante. Logo mais a gente vai ver nos slides também, tá bom? Aqui são alguns sentimentos, né? Que eu já demonstrei para vocês. Mas, por exemplo, a gente sempre fala para vocês que um movimento, às vezes, pode ter vários pontos, né? Por exemplo, alegre. São 2 movimentos. Alegre, né? Outra, chatear. Você vai passar as unhas no peito e eu tô chateada hoje. Ódio, como eu demonstrei pra vocês, né? Ódio. Sorrir. Como eu também já falei pros meninos, a gente tem lá na parte familiar, né? Quando a pessoa, por exemplo, é noiva, casada, separada e solteira, tá? Então, olha a diferença. Sorrir, solteiro, tá? Medo, 2 movimentos. Vai pegar o dedão do meio. Medo. Antipático. Ser antipático já é uma coisa negativa. Então, a pessoa antipática, raiva, né? Triste. Então, o que é isso? São alguns sentimentos, né? Pra gente já ir se adaptando a novos sinais, tá bom? Ó, triste. Eu, muito triste hoje, tá? Feliz. Você vai fazer o F na mão, como eu falei pra vocês. E feliz, ok? Triste, feliz. Difícil. Muitos alunos me perguntam, professora, essa aula tá muito difícil, como é que eu faço? Difícil. Fácil. Hoje, moleza. Tá fácil. Difícil, né? Por exemplo, é a mesma coisa do que aprender e ensinar, né? Aprender, ensinar. Eu, professora de português e Libras, ensino vocês. Bom e ruim. Como a gente fala também, por exemplo, bom dia, boa tarde, boa noite, o movimento de bom é, tá? Movimento da boca e expressão facial. Mal. 2 movimentos. Começa aqui, termina. Mal. Mal, tá? Azar. 1 movimento. Azar. Sorte. 2 movimentos. Ele começa, se fazer o L nas 2 mãos, ele começa aqui e termina onde? Então, azar, sorte. Azar, sorte. Outro, por exemplo, alto e baixo. Por exemplo, criança, a gente faz assim, né? Por quê? Porque é pequena, né? Alto, baixo. Certo. É como se fosse ok, né?
Mas é, ó, 2 movimentos para baixo. Certo? E errado? O errado é a letra HKP, né? Que a gente já sabe. Na mão. Errado. Certo? Errado. Certo? Errado. Bom, pessoal, esse foi alguns dos sentimentos, né, que a gente demonstrou, alguns sinais que acabaram de demonstrar no vídeo e na minha demonstração também. E agora a gente vai entrar nas disciplinas, que são as matérias escolares que muitos alunos têm dúvida, que agora vai ser demonstrado, tá? Então, olha, verbo estudar. Estudar. Aprender, estudar, tá? Então, as disciplinas serão língua, libras de sinais, né? Como eu já falei para vocês, a língua ela sofre muita mutação, ela é mutável. Todo dia aparecem novas palavras e novos significados. A Libras não é diferente. Então, antigamente, Libras. Hoje, muita gente utiliza Libras. Já expliquei para o pessoal que representa a parte do Brasil, a costa brasileira, e os movimentos brasileiros também. Então, Libras ou Libras. Tá? Ó, português. Você vai colocar o dedão no meio do peito e descer. Português. Matemática. Como eu já falei para vocês, existem, por exemplo, as gírias, né? Os sotaques, as diferenças de sinal para cada estado, né? Aqui, matemática ou matemática. Tá? O movimento é mais embaixo, matemática. Português, matemática. Física. É o F nas duas mãos. Física. Física. Geografia. Mapa mundi, né? O globo. Geografia. Ciências. Você vai fazer tipo o Azinho na mão, do lado do seu rosto. Ou ciências. Depende do lugar, né? Química. Diferente, por exemplo, do verbo brincar, que é mindinho com mindinho. Aqui não, aqui é a palma da mão virada para a palma da mão. Química. História. Você vai colocar, por exemplo, como se fosse o verbo pensar. História. Filosofia. Artes. Educação física. Então, para vocês lembrarem, né? São disciplinas no qual o pessoal sempre me pergunta, né? Então, português, matemática, química, física, como eu falei para vocês, ou é assim, ou física, sempre o F na mão, tá? História, geografia, ciências ou ciências, filosofia, artes e educação física. Existem outras disciplinas também que são e que tem na grade curricular de alguns alunos, né? Como, por exemplo, disciplina de literatura, né? Disciplina de literatura. Música e inglês. Como eu falei para vocês, em alguns sinais, por exemplo, isso aqui é solteiro, né? Aqui, como nós estamos falando sobre disciplina, inglês. Uma coisa muito importante que eu sempre falo para os meninos é a marcação de tempo na Libras. Como assim, professora? É a marcação de tempo. Como é que a gente vai falar um diálogo, sendo que eu não sei se está falando no presente, no passado ou no futuro? Então, para vocês lembrarem, para vocês não esquecerem, decorar os sinais, marcação de tempo. Passado, você vai fazer
fazer tipo um beizinho na mão, na orelha. Passado. Agora. O agora ele é bem parecido com o hoje, só que o hoje ele possui movimento. O agora ele é fixo. Agora. Eu quero agora. Então, passado, agora, futuro. Você vai fazer o F na mão e colocar lá pra frente. Por quê? Porque é lá no futuro que vai acontecer, né? Então, passado, agora, no caso presente, futuro. Ontem, professor, isso foi 2 dias atrás? Anteontem. E 3 dias atrás? Daqui a 3 dias atrás, né? Então, ontem, anteontem. Hoje, ó, o movimento. Agora é um e o hoje, tá? Hoje, amanhã. Amanhã. Tarde. Não, erra. Amanhã. Manhã. Tarde. E noite. Porque à noite a gente dorme, né? Então, lembrando, a marcação de tempo ela é muito importante para a gente criar um diálogo de maneira fluida, né? Por exemplo, uma pessoa ouvinte. Vai que ela tem alguma dúvida, não sabe se foi no passado, se é no presente ou se é lá no futuro, né? Isso aqui são algumas frases que eu peguei que utilizam algum tipo de sentimento ou alguns sinais que eu já demonstrei para vocês. E eu vou dar um exemplo agora. Eu gosto de correr. Eu, não se esqueçam que toda vez que a palma da mão está direcionada para mim, eu estou falando de mim. Olha as regras da Libras, tá? Então, eu gosto de correr, né? Ou subir escada, tem gente que gosta de fazer exercício físico nas escadas, né? Então, eu gosto de subir, por exemplo, as escadas, né? Você está triste? Você pergunta para a pessoa, você está triste? O verbo está, tá? Então, você está triste? Aí a pessoa fala, eu não estou triste. Eu estou feliz, né? Então, o quê? É um diálogo que a gente vai criando a partir do momento que a gente vai decorando os sinais no qual a gente demonstra para vocês aqui todas as aulas, tá? Por exemplo, estou com dor de cabeça. Estou, tá? Com dor, é o F, dor de cabeça, ou de estômago, ou de dente, depende, né? Ele está com ciúmes dela. Então, como assim? Cada sinal representa um significado, não é? Aí muita gente me pergunta assim, professora, e na Libras, por exemplo, tem acento? E se, por exemplo, eu errar o sinal, como é que eu faço? Por exemplo, tem acento, né? Mas não é, por exemplo, como a língua portuguesa, que se a gente não coloca um D, um pra, um E, a coisa fica sem sentido. Na Libras, é uma palavra juntando a outra. Por exemplo, eu moro longe. Então, não fala todo tipo. Eu moro daqui a 20 quilômetros, né? Então, eu moro longe. Então, é bem mais resumido, né? E a acentuação, João. O acento é sempre falado por último, sempre gestualmente feito por último, né? Então, José, por exemplo, J-O-S-E, acento agudo. Isso quando a pessoa vai se apresentar, né? Porque muitos surdos já têm os seus próprios sinais definidos. E, ó, relembrando também que vocês podem entrar em contato com a gente na unidade 1 e 2. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula e qualquer tipo de dúvida, vocês podem falar aí no comentário. Relembrando também que as atividades estão na descrição do vídeo. E não esqueçam de fazer a inscrição no nosso canal do Instituto ACAM e também ativar as notificações para vocês ficarem sempre por dentro do que a gente está postando. Então, até a próxima aula e até lá!